Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder uma questão da VUNESP, que foi da Unesp, e ela é uma questão perigosa, tá? Então não tente fazer isso em casa. Agora que já tá dado o recado, bora pro vídeo. E ela começa assim. Uma pessoa, com o objetivo de medir a pressão interna de um botijão de gás contendo butano, conecta a válvula do botijão um manômetro em forma de U, contendo mercúrio. Ao abrir o registro E, a pressão do gás provoca um desnível do mercúrio no tubo, como ilustrado na figura. Considere a pressão atmosférica dada por 10 a quinta Pascal, o desnível igual a 104 cm de Hg e a seção do tubo igual a 2 cm quadrados. Adotando a massa específica do mercúrio igual a 13,6 gramas por centímetro cúbico e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a pressão do gás em Pascal. Então, o que a gente tem aqui é uma questão de hidrostática. Então, para isso, a gente vai ter que lembrar, para calcular a pressão do gás, é que você tem essa coluna de mercúrio aqui e a pressão atmosférica fazendo em cima dessa superfície aqui, porque esse manômetro aqui em forma de U está livre no ar, então você tem a pressão atmosférica aqui em cima e você tem a pressão do mercúrio. E essa pressão do mercúrio junto com a pressão atmosférica, ela se equivale à pressão que o gás do botijão faz. Porque nesse ponto aqui, essas pressões são iguais, porque elas estão no mesmo líquido, é importante estar no mesmo líquido, e como elas estão no mesmo líquido, elas estão na mesma altura, ou na mesma profundidade aqui, ela vai ter a mesma pressão. Por isso que eu posso igualar a pressão do gás, por exemplo, é igual a pressão atmosférica mais a pressão da coluna de mercúrio que tem aqui em cima, fazendo com que esse gás empurrou para cima. E aí, a pressão atmosférica ela é de 1 vezes 10 a quinta Pascal. E aí aqui é importante lembrar que Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado, tá? É a mesmíssima coisa. Newton por metro quadrado é igual a Pascal. E aí, mais, para eu saber a pressão que essa coluna de líquido faz, basta eu pegar a densidade específica desse líquido, multiplicar pela gravidade e multiplicar pelo tamanho da coluna de líquido que tem, ou seja, esse tamanhozão que tem aqui. E aí eu terei 1 vezes 10 a quinta, que é a própria pressão atmosférica, mais a densidade da coluna do mercúrio, que ele me fala que é 13,6 o que? Gramas por centímetro cúbico. E aí isso aí vai dar errado. Por quê? Porque a gente vai ter que trabalhar na unidade internacional, no sistema internacional. Então, na verdade, grama por centímetro cúbico tem que virar quilograma por metro cúbico. E como eu converto grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? É só eu multiplicar por 10 elevado à terceira. Então, para fazer a conversão certinha, eu multiplico por 10 à terceira. Aqui a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, as unidades estão certinhas. E a profundidade é a mesma coisa, está em centímetros. Se está em centímetro, eu preciso converter para metro. Então, 104 centímetros é a mesma coisa que 1,04 metros. E aí basta eu fazer essa multiplicaçãozinha aqui, que é 136 vezes 104, vezes 1,04. Como que eu faço essa multiplicação? Eu pego o 136, eu ignoro as vírgulas e multiplico por 104. Aí 4 vezes 6 dá 24, 4 vezes 3 dá 12, com 2, 4. E 14, né? E aí 4 vezes 1 dá 4, com 1, 5. Mais, esse 0 vezes todos esses aqui vai dar 0 vezes 0 dá 0. Aí mais 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 3 dá 3, e 1 vezes 1 dá 1.
E aí eu pego e somo esses números aqui. Então aqui vai dar 4, 4, 5 com 8, 13, sobe 1, 4, e aqui vai dar 1. Só que antes eu tinha 3 casas decimais depois da vírgula. Então eu tenho uma casa decimal aqui e 2 casas decimais aqui. Então eu tenho que passar 3 casas decimais e pôr uma vírgula aqui. Então, na verdade, essa multiplicação aqui vai dar 14,34. Então eu terei que a pressão do gás é igual a 1 vezes 10 à quinta mais 14,34 vezes 10 à quarta, que é 10 à terceira vezes 10 à primeira. Então, se é multiplicação de mesma base, eu só somo os expoentes. Então, aqui é como se fosse 1, por isso que vai dar 10 à quarta. E aí aqui eu posso modificar eles, porque para eu somar esses dois números, eu preciso deixar na mesma potência de 10. E aí eu terei 1 vezes 10 à quinta mais 14, só que ao invés de 14 eu passo uma vírgula para a esquerda e somo um expoente no 10. Então eu tenho que 1,4, eu já vou deixar aproximado, vezes 10 à quinta. Então esse número aqui eu só passei essa vírgula para cá, e no momento que eu passo essa vírgula para cá, eu sou obrigado a somar um expoente aqui. Por isso que fica esse 10 à quinta aqui, e essa vírgula veio para cá. E aí, como eu tenho esse 10 à quinta aqui e esse 10 à quinta aqui, eu posso somar, como se fosse uma somatória normal, esse 1,4 com esse 1. Dessa forma, eu chego em 2,4 vezes 10 à quinta pascais. E aí, essa é a pressão do gás. Agora, eu quero a força que o gás aplica na superfície de mercúrio em A. Então, se eu tenho a pressão, eu tenho a área de seção do tubo e eu quero a força, basta usar a definição de pressão. Então, pressão é igual a força dividido pela área. E aqui eu tenho pressão é 2,4 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que esse Pascal. E por que é importante lembrar desse Newton por metro quadrado? Para você não errar aqui na unidade de medida da área. Aqui está em centímetro quadrado e não em metro quadrado. Por isso que você precisa colocar, você tem que converter centímetro quadrado para metro quadrado. E como faço essa conversão? Eu simplesmente multiplico por 10 a menos 4. Então fica 2 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Por isso que eu coloco 10 a menos 4 aqui. E aí eu chego na resposta de que se eu pegar esse número aqui, este denominador, e passar ele multiplicando para o outro lado, eu vou sumir eu vou pegar esse 10 a menos 4 e multiplicar por 10 à quinta. Isso me sobra 10, porque eu somo os expoentes. 5 menos 4 dá 1. E o outro, o que eu faço? Fica 2,4 vezes 2. Isso vai dar 4,8 vezes 10. E 4,8 vezes 10 dá 48 newtons. Então, nessa questão, a gente basicamente apontou o princípio de Stevin. A gente usou o princípio de Stevin das pressões, que a pressão de um lugar é igual à pressão atmosférica mais μgh. Esse foi o conceito que a gente usou na letra A. E o da letra B a gente só usou o conceito de pressão, que é força dividido pela área. A importância nesse exercício é, além de você saber esses conceitos essenciais para essa matéria, é saber converter unidades. Então, nesse exercício, provavelmente o que pegou muita gente foi na conversão das unidades. Então, fiquem atentos sempre nas unidades, beleza? Essa foi a questão de hoje. Se eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo, um queijo. Tchau!